Bom, vamos passar agora para a ministração da palavra. Na semana passada eu compartilhei aqui uma mensagem intitulada Revelação Transformadora. Trabalhamos a ideia e o conceito na mensagem que Isaías nos transmite da experiência que ele tem. Isaías capítulo 6, dos versículos 1 a 8, nos fala de Isaías tendo uma revelação da santidade de Deus sendo proclamada, né? Seres angelicais à volta do templo proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E mostramos que essa revelação da santidade de Deus é algo importantíssimo e necessário para cada um de nós. Mas olhamos para a vida do profeta e vimos o contraste que isso produziu, no sentido de levá-lo também a reconhecer não só a santidade de Deus, mas a falta de santidade na sua própria vida. Mas a partir desse reconhecimento, Isaías também se expõe a uma ação do reino espiritual, do mundo espiritual. E a Bíblia diz que um anjo de Deus toma uma brasa do altar, toca com essa brasa incandescente a boca do profeta e diz, depois dele ter afirmado, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, o anjo diz, a tua iniquidade foi tirada. Então mostramos que depois desse entendimento da santidade de Deus, do reconhecimento do que nos falta, nós podemos experimentar uma intervenção sobrenatural. E terminamos não apenas orando, mas declarando que ainda há uma provisão de santificação sobrenatural para mim e para você. Hoje, eu quero trabalhar justamente essa ideia do elemento santificador que foi visto na experiência desse fogo do altar aplicado na vida do profeta Isaías. E o tema da minha mensagem hoje, o nosso texto, nosso ponto de partida será Mateus capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 10 a 12. E o tema da minha mensagem hoje é batismo de fogo. Então vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 3, do versículo 10 até o 12. O texto sagrado diz, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Eu quero tomar essas palavras de João Batista, fazendo menção e referência a Jesus, e quero usar justamente isso como o ponto de partida para o que vamos compartilhar hoje. A afirmação do versículo 11 é muito específica. Ele termina no final do versículo 11 falando a respeito de Jesus e diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa declaração de um batismo com fogo, não apenas com o Espírito Santo, ela tem sido, eu diria, ao longo dos séculos, alvo de muita controvérsia, de muita opinião diferente. Há muita divergência de aplicações a respeito disso, desde a época dos pais da igreja. Orígenes, por exemplo, e alguns dos pais da igreja começaram a fazer uma mistura entre a declaração do versículo 10 e a do versículo 12, onde o fogo aparece como um elemento de juízo. Então, começaram a defender a ideia de que o batismo de fogo estaria relacionado com o juízo e com a condenação do inferno que é mencionada. Estou mencionando essa divergência porque, há tempos atrás, ministrei esse assunto do batismo de fogo numa mensagem reduzida que tenho semanalmente exibido no meu canal, que é o Sub-12, e eu percebi a controvérsia nos comentários. A gente dizendo que está tirando o texto do contexto, está falando do batismo de fogo como se fosse uma coisa diferente, e eu percebi diante dessa controvérsia a necessidade de gastar um tempo que normalmente não gastaríamos quando a ideia é ministrar aqui numa visão devocional, falando a respeito dessa controvérsia. É verdade que há, desde os pais da igreja, comentaristas que pressupõem que o batismo de fogo possa estar relacionado com esse juízo eterno e vindouro do inferno, mas a verdade é que a maioria dos comentaristas não concordam com isso. Quando você acessa materiais, comentários bíblicos extraordinários que nós temos na língua portuguesa, como de Matthew Henry, Norman Champlin, e o próprio Hernandes Dias Lopes, um dos maiores teólogos da nossa nação, você percebe que o posicionamento é muito distinto. Cito aqui uma breve frase do Hernandes Dias Lopes, traído do seu comentário. Ele diz, entendo, porém,
amparado, ele depois de reconhecer que há essa divergência de opinião, ele conclui: entendo, porém, amparado nos mais conceituados estudiosos das Escrituras, que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo são análogos, similares e complementares. A vasta maioria dos exegetas bíblicos defende também esse posicionamento. Vou deixar a defesa teológica do assunto para um outro vídeo, né? E quero tentar ser prático, embora ao mesmo tempo vamos tentar trazer aqui uma construção, né, muito maior, abrangente do que a Bíblia diz a respeito do assunto. Alguns dos argumentos a favor do batismo, né, de fogo não sendo a condenação do inferno, que para mim são muito simples e podem ser apresentados aqui nessa introdução, é o seguinte: ambas são ações apresentadas ao mesmo grupo. João Batista está dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele está se dirigindo a um grupo e dizendo: esse mesmo grupo que será batizado com o Espírito Santo será batizado com fogo. Se o batismo de fogo é uma condenação ao inferno, então quem é batizado no Espírito Santo está destinado a ir para o inferno. Não há como você separar o argumento de que ele está apresentando as duas coisas ao mesmo grupo de pessoas. Agora, quando você pega, além do versículo 11, a menção do batismo de fogo, e você inclui aqui os versículos 10 e 12, eu fiz questão de ler, né, isso junto, você percebe que há um grupo para quem um outro tipo de fogo, um fogo de juízo e não um fogo de purificação, está destinado. Uma segunda coisa a ser entendida é que ao longo das Escrituras, batismo não tem conotação negativa. Nem mesmo, né, em Lucas capítulo 12, verso 50, quando Jesus diz: existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Ali nós podemos pegar um aspecto de sofrimento, mas não podemos chamar de algo negativo, né? Porque tratar a obra de Cristo como negativo seria muito contraditório. Em Marcos 10, 38, ele faz referência ao sofrimento e diz: será que, falando com Tiago e João, será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? E eles vão responder que sim. Ele diz: ok, vocês vão participar disso. Novamente, nós temos uma conotação de sofrimento. Vemos que um desses dois, Tiago, passa pelo martírio, mas ao longo das Escrituras não podemos tratar disso como algo negativo, como por exemplo o inferno, que é uma condenação eterna, incluindo o fato de que Jesus está dizendo: vocês vão participar do meu batismo. Então, não há base bíblica alguma para tomar uma ideia como essa do batismo de fogo e mera e simplesmente tentar aplicar ao inferno. Em terceiro lugar, né, vi comentários quando publiquei, quando postamos aquele sub-12, está desrespeitando exegese, não está levando, né, a sério o contexto. Eu acho engraçado como às vezes alguns garotos na fé falam assim com tanta ousadia, como se não apenas fossem carregados de conhecimento, mas não tivessem sido ministrados nem sequer aquelas aulas básicas de educação e de respeito, né? Eu muitas vezes percebo e reconheço isso com tristeza, não porque a gente se importa com aquilo que estão falando, mas quando você percebe esse tipo de veneno sendo destilado, você descobre que o coração das pessoas não é correto, né? Nós podemos ter divergências de opinião, mas podemos viver aquilo que é bíblico, o amor e o respeito à pessoa. Eu aprendi dentro de casa que quando você discorda, você ataca ideias e não pessoas. Eu quero deixar aqui o conselho, em especial ao nosso povo, porque normalmente quem nos ataca não está ouvindo esse tipo de coisa. Quando for discordar, a questão não é só ser elegante e ético, é ser bíblico, é andar em amor, né? Mas percebo nessas afirmações sobre contextos que quem está falando isso muitas vezes não entende nada, né? Contexto não é medido apenas pelo versículo anterior e o posterior. É lógico que isso também faz parte, mas a ideia bíblica de contexto é muito maior. Assim como simbolismo e alegoria, nós precisamos entender que não são absolutos, né? Uma coisa que a gente pode reconhecer, o número 10 na Bíblia, ele significa tanto juízo, como também significa prova. O fogo, ele está ligado ao simbolismo de juízo na Bíblia, sim, mas também está ligado à purificação dos santos. Então, nós precisamos saber lidar com isso. Por exemplo, de uma forma geral, nós podemos reconhecer que a Bíblia trata a figura da serpente como uma figura do diabo. Mas no episódio de Números 21, onde uma serpente de bronze é levantada, nós vemos em João 3,14, Jesus aplicando a figura daquela serpente à obra que ele iria realizar na cruz. Então, se você tenta ser absoluto e dizer que onde aparecer serpente, com certeza está falando do diabo, você estaria
praticamente, né, atropelando a interpretação do próprio Cristo a respeito daquela figura. Então o contexto, ele sempre requer que você olhe a Bíblia toda e não apenas um versículo ou outro, uma interpretação ou outra. Sabendo que é um desafio, eu quero, né, transitar um pouquinho a respeito do significado do fogo na Bíblia. Depois disso, eu quero mostrar como o fogo, como ação divina em prol dos santos, né, aparece em outros textos da Bíblia, para só então, em terceiro e último lugar, trabalhar aqui a minha visão prática e aplicação prática do que é esse batismo de fogo que está à nossa disposição. Então vamos lá, né? Qual é o significado do fogo? O fogo aparece na Bíblia com significados distintos, mas dois deles são os mais recorrentes. O primeiro, trabalhamos um pouco melhor essa ideia semana passada, é a visão de purificação, né? Quando o anjo pega uma brasa do altar e toca a boca do profeta Isaías, o que está sendo trabalhado ali é a ideia de purificação. A tua iniquidade foi removida, o teu pecado foi tirado. No entanto, não há como negar que a Bíblia também apresenta, relacionado ao fogo, a ideia de juízo. Então, a razão pela qual muitas vezes as pessoas se dividem é porque nesse texto de Mateus estamos vendo a presença do fogo e estamos vendo as duas figuras ligadas ao fogo, que é tanto purificação como juízo. A única coisa que precisamos ao entender esses dois elementos é olhar e entender quando a Bíblia está falando de um e quando a Bíblia está falando de outro. Por exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 14, nós temos uma menção específica a respeito da revelação que João tem de Jesus, e ele faz a seguinte afirmação, né? Os olhos, se referindo à visão que ele tem de Jesus, diz a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã alva, como a neve. Ele diz os olhos eram como chama de fogo. Vamos pegar, por exemplo, essa revelação da Bíblia a respeito de Jesus, falando dos seus olhos como chama de fogo. Qual é a ideia do fogo visto nos olhos de Jesus? Se você, por exemplo, avança para Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 18, você vai perceber uma relação ou uma aplicação desse fogo voltado à igreja. Ele está tratando com a igreja, né? E ele diz, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, uma orientação que o anjo enviado pelo próprio Jesus dá a João. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Então ele está se revelando à igreja, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Quando você olha a respeito, né, do que ele está tratando com a igreja, você vai perceber a presença de pecado. Mas não temos aqui uma mensagem que leva imediatamente ao juízo. Por exemplo, quando o pecado de Ananias e Safira é trazido à tona em Atos 5, nós temos um desfecho de juízo. Aqui o que o Senhor está propondo é restauração. Ele chama ao arrependimento e ele diz que se o arrependimento com a restauração proposta for evitado, então o desfecho do assunto será juízo. Mas a revelação que ele traz aqui para a igreja, né, dentro da visão dos olhos de chama de fogo, é muito similar, a não ser a questão de propósito, com aquilo que nós vemos da revelação dele em Apocalipse 19:12, em relação aos seus inimigos. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 12, nós já temos menção do retorno do Senhor, né, de como ele vai tomar vingança contra os seus inimigos. E aqui, quando a Bíblia apresenta o Senhor Jesus, né, o verso 3 diz, está vestido com manto encharcado de sangue, seu nome é verbo de Deus, sabemos que está falando de Jesus. O versículo anterior, o 11, diz, eis que viu o céu aberto, um cavalo branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, julga e combate com justiça. A ideia aqui é juízo. Olha o versículo 12, os seus olhos são como chama de fogo. Em outras palavras, a mesma revelação dos olhos de fogo para a igreja, que tem a ver com a purificação do pecado, é a revelação onde, voltado para os ímpios, tem a ver com juízo. Nós precisamos entender dentro do fogo esses dois aspectos, né, e o como eles podem ter significado diferente para grupos diferentes. Por exemplo, em Zacarias capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz, eu, Senhor, serei um muro de fogo à vossa volta. Para quem ele está falando isso? Para o seu povo. E qual é o efeito do muro de fogo? Bom, o mesmo fogo que protege os que estão de dentro, que são seu povo, consome os que são de fora e tenta atacá-los, né? Então ele tem conotação positiva para um grupo e tem conotação negativa para outro grupo. Na verdade, não se trata apenas de dois simbolismos, mas do que está sendo liberado sobre quem. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Quando Abraão está diante de Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra, ele diz, o Senhor vai julgar o justo com o ímpio. Deus não trata esses dois grupos da mesma forma. Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala
fala que Deus vai trazer juízo àqueles que nos perseguem, que nos atribulam, mas para nós ele vai trazer alívio. Então é importante que a gente consiga entender essa forma e a maneira de Deus lidar com cada grupo. Se João Batista está dizendo, ele vos batizará no Espírito Santo, o mesmo grupo, e com fogo, nós não podemos mero e simplesmente dizer não. Para um grupo é uma coisa, para outro grupo é outra. O batismo de fogo aqui é uma experiência positiva, né, análoga, complementar à ação e ao batismo no Espírito Santo, e há um juízo de fogo reservado àqueles que não se permitem ser trabalhados por essa misericórdia, por essa graça transformadora que Deus está oferecendo. Se a gente for estabelecer um paralelo nas Escrituras sobre a aplicação de cada um dos dois, né, eu queria mencionar aqui textos onde o fogo aparece ligado à purificação, mas quero mencionar também textos onde o fogo aparece ligado ao juízo. Porque se é para construir contexto, então não vamos falar só do versículo anterior e posterior, vamos estabelecer a macrovisão bíblica. No Salmo 17:3, a oração de Davi é a seguinte: provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontre em mim. Quando está dizendo de uma provação no fogo e nenhum pecado ou iniquidade, a figura aqui não é juízo, a figura é purificação. Né? Em Isaías, no capítulo 6, o texto trabalhamos na semana passada, e eu já mencionei, nós temos esse exemplo de santificação por meio do fogo. Em Zacarias, no capítulo 3, né, nós vemos a respeito de uma visão que o profeta tem em relação ao sumo sacerdote Josué. Deus vai falar a respeito de uma troca de vestes, Deus vai falar a respeito da remoção dos seus pecados. E o texto, né, nos mostra a forma como o anjo do Senhor se refere a ele. Não é este um tição tirado do fogo? Né? Depois de falar da ideia da purificação dos seus pecados, ele está dizendo que ele, como uma brasa, havia acabado de sair do fogo. Em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós temos uma promessa, né, que é considerada messiânica a respeito da vinda do Senhor. E nós temos a linguagem e a presença do fogo. Né? Quem poderá suportar o dia da sua vinda, diz o verso 2. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives. O verso 3 diz, ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. A ideia aqui é de purificação e não de juízo. Então, essa ideia se segue. Né? Podemos falar, por exemplo, a respeito do batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, a Bíblia diz, foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um deles. E ali nós não temos um elemento de juízo. Aliás, vale a pena fazer a distinção da experiência de recebimento do Espírito Santo dos apóstolos com a experiência de Jesus, narrada lá em Mateus 3,16. Na experiência de Jesus, nós não vemos a presença do fogo. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E eu lembro desde garoto em casa, né, aprendendo, estudando detalhes da Bíblia com meu pai. E meu pai dizendo, por que tem fogo no dia de Pentecostes e por que não tem fogo na experiência de enchimento do Espírito Santo que Jesus como homem teve? E eu lembro de olhar para ele e dizer, não sei. Né? E ele me diz, o fogo está relacionado, pelo menos ligado aos santos, como uma ação de purificação. Cristo, diferente dos demais, nasce sem pecado, nunca pecou. Ele não precisa dessa experiência de purificação, mas o fogo é necessário sobre seus discípulos, porque parte do propósito do batismo no Espírito Santo não é apenas nos capacitar para o exercício do ministério, mas é nos capacitar para a vida cristã. E, novamente, nós temos a ideia do fogo aqui como algo positivo e não negativo. Né? Em 1 de Pedro 4,12, o fogo fala de provação, que, por sua vez, Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, nos mostra que fala de aperfeiçoamento. Mas também nós vamos encontrar textos na Bíblia onde o fogo está relacionado a juízo, sim. E aqui eu não estou sendo exaustivo, não estou gastando, né, as referências todas. Estou mencionando algumas a título de exemplo. Então o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, 24, era um fogo de juízo. Né? Em Levítico 10:2, aquele fogo que sai do Senhor e mata os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, é uma manifestação de juízo. Em Números 16:35, na revolta de Coré, Datã e Abirão, a Bíblia diz que saiu fogo do Senhor e matou 250 levitas que carregavam o incensário. É uma experiência de juízo.
E 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, nós vemos, né, Elias sendo abordado por um capitão enviado por Acabe com 50 soldados. Ele diz, desça fogo do céu e consuma vocês. E aqueles, né, 51 homens enviados por Acabe, em 2 momentos distintos isso acontece, né, foram literalmente incinerados por um fogo de juízo. Em Daniel, no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, quando a Bíblia fala do ancião de dias, uma revelação de Deus assentado no trono de juízo, a Bíblia fala de um trono de fogo e que dele manava um rio de fogo antes dele começar a julgar. Então a ideia ali é juízo. Amós capítulo 7, versículo 4 diz, o Senhor chamou o fogo para exercer a sua justiça. Aqui é juízo, né? E podemos citar inúmeras referências bíblicas ligadas a um inferno que também é de fogo. Além desse texto de Mateus 3 que nós lemos, Mateus 5, 22, Mateus 13, 40, Mateus 18, 8, Mateus 25, 41, Marcos 9, 43. Isso se estende até o Apocalipse, Apocalipse 14, 10, Apocalipse 20, 15, Apocalipse 21, 8. E aqui nós temos juízo. Então a pergunta é, fogo na Bíblia tipifica purificação ou juízo? Os dois. Dependendo o momento, dependendo o contexto, nós conseguimos entender qual é a sua obra. Agora, sempre que falamos da relação da pessoa do Espírito Santo com fogo, e falando do Espírito Santo que vem para converter o pecador, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, do mesmo Espírito Santo que está presente no novo nascimento, Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração, né? Falando da obra santificadora do Espírito Santo nos santos, o fogo que está relacionado com ele sempre fala de purificação. Então, quando a Bíblia está falando, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, nós precisamos entender que o fogo é um dos símbolos da obra e da ação do Espírito Santo. E, nesse sentido, precisa ser visto como uma figura de purificação. Então, olhamos, por exemplo, para o Velho Testamento, que está carregado de simbologia. A palavra de Deus diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra dos bens vindouros, né? Olhamos, por exemplo, para o tabernáculo e o autor de Hebreus fala de verdadeiras alegorias estabelecidas ali, que projetam as verdades da casa de Deus que vivemos hoje em relação à igreja. E o que podemos perceber, né? No tabernáculo levantado por Moisés, havia, por instrução de Deus, um candelabro. Era uma peça de ouro puro batido com 7 lâmpadas que deveriam permanecer acesas o tempo todo. Há várias relações na Bíblia entre a figura do candelabro e a pessoa, a obra do Espírito Santo. Além de destacarmos que é aquele que traz luz e calor para a casa de Deus, né? Em Zacarias capítulo 4, verso 6, o Senhor pergunta ao profeta, o que é que você vê? Ele diz, eu vejo um candelabro de ouro. O Senhor diz, viste bem, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Há uma relação direta entre o candelabro e a figura do Espírito Santo. E ao longo da Bíblia ela se sustenta. Então, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, né? A mesma Bíblia, que em Efésios 4 vai dizer que há um só Espírito, fala de 7 tochas acesas, ou dos 7 Espíritos de Deus. Isso não é visto como se o Espírito Santo se multiplicasse ou desdobrasse em 7 pessoas, mas fala de aspectos da sua obra, do seu trabalho. É um candelabro, são 7 chamas. E é interessante que esse candelabro tinha que ser mantido aceso continuamente. Quando chega no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Está dizendo que da mesma forma como o candelabro tinha que ser mantido continuamente aceso, aquela chama acesa, nós também não podemos apagar o Espírito. Além de ser uma referência à figura do candelabro, também nos mostra que a obra do Espírito Santo é comparada mais uma vez com fogo. Ele precisa ser mantido aceso. Então, a pergunta, né, prática é como fazer a aplicação correta do significado? Pelo contexto abrangente, pelo todo da Bíblia. Então, quando falamos a respeito dessas coisas, eu acredito que fica mais fácil, né, a gente avançar no entendimento bíblico. Então, depois de trabalhar aqui a ideia do significado do fogo na Bíblia, na palavra de Deus, eu acredito que agora a gente pode, em segundo lugar, reconhecer, né, como o fogo, como ação divina, aparece em outros textos. Então, vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 15, e no versículo 17, a Bíblia diz que Abraão viu um fogo andando entre as partes do sacrifício que ele iria oferecer no momento em que Deus se manifesta para estabelecer com ele uma aliança.
Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, nós vemos que o Senhor aparece a Moisés numa chama de fogo, numa sarça que arde, queima, mas não se consome. Em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 22, a Bíblia diz que Deus ia à frente do seu povo numa coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, diz que o relato bíblico nos mostra que Jeová desceu em fogo sobre o cume do Sinai. Em Êxodo 24, de 16 a 18, de novo, a glória do Senhor no Monte Sinai é apresentada como fogo. Podemos ainda destacar momentos em que fogo veio diretamente do céu sobre sacrifícios que lhe foram apresentados, o que, quando esse fogo é enviado do céu, tem sempre a ideia de aceitação, não de juízo. Então, na inauguração do tabernáculo, Levítico 9, 23 e 24, tabernáculo de Moisés, teve um fogo de Deus, vindo diretamente de Deus, para acender o altar. Em Juízes 6, 21, nós lemos que o anjo do Senhor fez sair fogo da pedra e recebeu a oferenda de Gideão. Em 1 Reis 18, 38, no sacrifício de Elias no Monte Carmelo, a Bíblia diz, desceu fogo dos céus. Em 1 Crônicas 21, 26, nós vemos a mesma coisa acontecendo com o sacrifício de Davi no Monte Moriá. Em 2 Crônicas 7, 1, na inauguração do Templo de Salomão, temos um evento semelhante ao da inauguração do Templo de Moisés, e fogo procede do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 4, 24, esse texto é citado em Hebreus 12, 29, no Novo Testamento, que Deus é fogo consumidor. E quando você olha o texto, você percebe que o contexto fala primeiro de purificação para os seus, depois de juízo para aqueles que não se permitem ser purificados. Em Jeremias 23, 29, nós temos a relação do fogo até com a própria palavra de Deus. A Bíblia diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. E você sabe que a palavra de Deus tem ação santificadora. Na oração de Jesus, em João 17, 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não dá para separar a ideia do fogo com santificação, com purificação, e também não dá para separar de juízo. Agora, o que nós não podemos é misturar. A palavra de Deus nos mostra elementos muito distintos de para quem é oferecida a purificação e para quem é oferecido juízo. Qual o sentido de João Batista dizer ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo? O mesmo grupo vai receber as duas coisas e o fogo ser a condenação. Então quem é batizado no Espírito Santo iria para o inferno é justamente experimentar uma ação específica do fogo para que a outra não precise ser experimentada. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala que a vara que não permanece nele, que é cortada da videira, ela seca e depois vai ser lançada no fogo. Ali o fogo é juízo. Foi desperdiçada a obra que o Senhor Jesus oferece, então o que sobra no final é juízo. Mas, obviamente, Deus não começa disponibilizando o fogo do juízo. O fogo do juízo é apenas para quem rejeita o fogo purificador que ele disponibiliza. Então, quando a gente vai entendendo e estabelecendo essa visão, fica um pouquinho mais fácil de compreender esse batismo de fogo como algo que está disponível ao cristão. Então aqui eu entro no meu terceiro e último tópico da mensagem e vamos tentar trazer a aplicação prática. Acho que uma das coisas que podemos começar mencionando é que Hebreus capítulo 6, ali a partir do versículo 1, onde a Bíblia fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, dos princípios elementares da nossa fé, a palavra de Deus nos fala, além do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, a palavra de Deus nos fala da doutrina de batismos, está no plural. Outro dia alguém falou, pastor, doutrina de batismo está no plural, batismos. Mas Efésios 4 diz, há um só batismo. Qual é a diferença disso? Falei, bom, o mesmo texto de Efésios diz, há um só Deus, um só Espírito, e ao mesmo tempo que há um só Deus, esse único Deus, ele se manifesta e revela em três pessoas. Há um só batismo, não tem a ideia de limitar a quantidade. Nós precisamos entender isso na perspectiva correta. Está falando a respeito de uma única experiência. E o contexto ali também nos remete a entender qual experiência de batismo específico está sendo dito. Mas, voltando ao aspecto aqui da doutrina de batismos no plural, nós podemos considerar o que já não se aplica a nós, que em primeiro lugar nós vemos o batismo de João. João diz, eu batizo para arrependimento. Em Atos 19:4, Paulo explica aos cristãos, dizendo, olha, João veio praticando um batismo de arrependimento. E deixa claro, aquele batismo era
parte de um anúncio e preparação para a vinda do Messias, o Cristo. O Cristo já veio, ele estabeleceu o seu próprio batismo. Então é a partir de Cristo que nós vamos ter uma pluralidade de batismos que precisa ser entendido. E esses, além do batismo de João, esses sim se aplicam a nós. O primeiro a ser mencionado é uma experiência, né, que a Bíblia fala de ser batizado em Cristo. Jesus fala a respeito de batizarmos as pessoas na água, mas há um batismo que é chamado de um batismo em Cristo. Isso está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 13. Esse texto sagrado nos revela o seguinte: Paulo diz, pois em um só Espírito, todos nós, todos os crentes, fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, gentios aqui quer dizer, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, particularmente, entendo que quando Paulo está falando aos Efésios, há um só batismo, ele está falando dessa experiência que todos nós vivemos, que é uma experiência espiritual. Ela está relacionada ao novo nascimento. É interessante observar que, apesar dele dizer que em um Espírito fomos batizados em um só corpo, nós precisamos entender, e mesmo ele depois dizendo que a esses que foram batizados em Cristo foi dado de beber de um só Espírito, que aqui a Bíblia não está falando do batismo no Espírito Santo. Está falando de sermos colocados no corpo de Cristo. Se você perceber, tanto o versículo anterior como o versículo posterior, né, eles nos falam a respeito da ideia do corpo. O versículo 12, o versículo 14, ele está construindo aqui a ideia de que nós somos um corpo. A soma dos membros compõe um corpo, mas que cada um de nós individualmente é membro do corpo de Cristo. Então, como nos tornamos parte do corpo? Nós somos colocados para dentro de. A palavra batismo significa mergulhar, colocar para dentro de. Então, quando a Bíblia está dizendo que nós somos batizados em Cristo, nós fomos colocados para dentro de Cristo, por meio do novo nascimento, que é obra do Espírito Santo. Né? Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Nós somos trazidos a Cristo. Aliás, vale destacar aqui que o Espírito Santo nos batiza em Cristo. Esse é o novo nascimento. Mas depois Cristo, no qual fomos inseridos, é quem nos batiza no Espírito Santo. João disse, ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz a Cristo. Temos a experiência do novo nascimento. Passamos a beber do Espírito Santo, ele mora em nós. Mas agora há uma outra experiência mais profunda que Jesus nos permite ter, e é ele quem nos mergulha no Espírito Santo. São dois batismos distintos e o Novo Testamento apresenta a experiência desses dois como algo distinto. Por exemplo, em Atos, no capítulo 8, quando o Evangelho de Deus é pregado na cidade de Samaria, a Bíblia diz que todos eles já haviam sido batizados nas águas. Já vou falar a respeito do batismo na água daqui a pouco. Mas a Bíblia diz que sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Então os apóstolos são enviados de Jerusalém para impor as mãos, orar com eles. E a Bíblia diz que Simão, aquele ex-mágico convertido, via que pela imposição de mãos deles era comunicado o Espírito Santo. Como que ele via se o Espírito Santo não é visível? O que ele via eram as evidências de uma experiência do enchimento do Espírito Santo. Agora, eles já tinham sido batizados nas águas e ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Em Atos 10, na casa de Cornélio, lá em Cesareia Marítima, nós temos a experiência inversa. Enquanto Pedro pregava, a Bíblia diz em Atos 10:44 que caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. Depois Pedro olha e diz, como recusar a água a estes que como nós, e essa frase como nós aqui é importantíssima, como nós foram cheios do Espírito Santo. Então ele reconhece que o batismo no Espírito Santo tinha acontecido primeiro e o batismo nas águas aconteceria depois. Né? Nós precisamos reconhecer que são experiências distintas. Então nós temos o batismo em Cristo, que é um evento espiritual, o novo nascimento. Nós temos o batismo no Espírito Santo, que também é um evento espiritual. Pastor, e o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é a encenação pública, como testemunho público, do que aconteceu no batismo em Cristo. Né? A nossa fé ela tem pelo menos 3 elementos. Um deles é a identificação, o outro é a apropriação e um terceiro é confissão. O que é identificação? Paulo diz, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? É ter sido colocado nele. Isso significa não apenas que nos tornamos participantes dele, mas passamos a desfrutar disso pelo elemento de identificação. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, nós morremos. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Ele está falando
que pelo fato de Cristo ter assumido o meu lugar e de eu me ver nele, então eu passo a desfrutar daquilo que ele fez no meu lugar. A frase estou crucificado com Cristo não significa que em algum momento Paulo e Cristo estavam juntos, fisicamente falando, pendurados na mesma cruz. Mas é a identificação. Quando a Bíblia diz morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, como diz Efésios 2,6, está falando desse nosso lugar. A identificação nos leva a uma apropriação. Então, se ele fez no meu lugar, se ele me representava, é como se tivesse acontecido comigo. Mas, depois de identificação e apropriação, Paulo diz a Timóteo, toma posse da vida eterna, isso é apropriação. Nós temos a confissão. Né? A Bíblia diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Romanos 10, e com a tua boca confessares, a confissão sempre é necessária. E o batismo nas águas é a confissão de que nós não apenas cremos na pessoa de Cristo, mas na obra que ele fez em nosso lugar. Então a palavra de Deus nos mostra, com muita clareza lá em Romanos 6, que nós fomos sepultados com ele na sua morte. Quando mergulhamos a pessoa nas águas, estamos testemunhando a sua morte e o sepultamento com Cristo. Quando tiramos essa pessoa das águas, eu sempre brinco que a parte de tirar é muito importante, nós estamos testemunhando a sua ressurreição com Cristo para andar em novidade de vida. O batismo nas águas não é uma experiência espiritual. Ele simplesmente é o testemunho de qual foi a experiência de ter nascido de novo e ter sido batizado em Cristo, inserido em Cristo. Tem gente que diz, não, eu nasci de novo no dia do batismo. Não, naquele momento nós testemunhamos porque houve um novo nascimento e qual é a fé que temos. Mas a experiência de ser batizado em Cristo, o novo nascimento é espiritual. O batismo nas águas ensina isso. O batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual. E complementando essa ideia do aspecto plural, João Batista falou, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Esse em fogo leva muitas pessoas a entender que então batismo no Espírito e batismo em fogo seria uma coisa só. Eu particularmente discordo. Né? Sustento aqui as palavras do reverendo Hernando Dias Lopes de que as duas experiências são análogas e são complementares. Particularmente eu creio que o batismo de fogo pode ser experimentado junto com o batismo no Espírito Santo, mas não é necessariamente a mesma experiência. Em relação ao batismo no Espírito, vamos lembrar que em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, a Bíblia nos mostra que nos últimos dias de Jesus com seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, o texto sagrado nos fala dessa conversa, diz, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Né? O Senhor Jesus está dizendo, João batizou com água. E vocês lembram que enquanto fazia isso, ele prometeu que eu batizaria no Espírito Santo. Pois bem, está chegando a hora. Mas temos também a mesma promessa de João, a qual Jesus se referiu, como um batismo de fogo. Então, já demonstrei que esse batismo de fogo de Mateus 3,11 não é o fogo eterno da condenação do inferno de Mateus 3,12 para aqueles que rejeitaram essa experiência. Mas, repito aqui, acredito que também não seja necessariamente uma única experiência com o batismo no Espírito Santo. Pastor, mas em Pentecoste, nós não vemos eles sendo batizados no Espírito Santo. E também a presença do fogo, é verdade. Atos 2, 3 e 4 diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós vemos a presença do fogo. Agora, quais são as contestações a transformar isso numa única experiência? Em Éfeso, nós podemos ler isso em Atos 19, 5 e 6. Nós vemos que o batismo nas águas, que Paulo pratica para com aqueles discípulos, e o batismo no Espírito Santo se deu de forma conjunta. As duas experiências foram vividas ali de forma conjunta. Eu particularmente acho lindo quando isso acontece. Né? Já tive experiência várias vezes de batizar alguém em nome do Senhor Jesus e quando a gente tira a pessoa da água, ela já sai cheia do Espírito Santo, falando em outras línguas. É lindo quando essas duas experiências acontecem juntos. Agora, a pergunta é, isso faz da experiência um batismo só? Não. Como eu mencionei antes, em Samaria, Atos 8, os crentes foram batizados primeiro na água, depois no Espírito Santo. Já em Atos 10, Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, eles foram batizados primeiro no Espírito, depois na água.
Então, porque em Atos 19 os dois aparecem juntos, nós vamos tentar transformar numa única experiência, sendo que há outros relatos mostrando que as experiências são distintas e podem acontecer em tempos separados. Não, nós não temos o direito, em nome de uma experiência, uni-los. E muitas vezes a ideia, promovida principalmente pelos pentecostais, por causa que a menção de fogo no dia de Pentecostes, é dizer que o batismo no Espírito Santo em fogo é uma única coisa. Quando o texto diz, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, ele está dizendo são duas experiências. A pergunta é, elas podem acontecer juntos? Com certeza. Agora, elas sempre acontecem juntos? Não necessariamente. E eu demorei muito para fazer essa distinção prática. Por quê? Fui batizado no Espírito Santo aos 15 anos de idade. Eu nasci e cresci num lar cristão. Eu não tive aquele momento contundente de conversão que muita gente tem, do dia que entrou, né, na igreja ou recebeu o evangelho através de alguém, arrependido, debaixo de convicção do Espírito, né, entregou sua vida a Cristo, teve a experiência do novo nascimento, aquela mudança drástica acontecendo, até porque nasci e cresci num lar cristão que temia Deus e nos ensinava a andar segundo a palavra de Deus. Mas se há um momento que eu posso dizer para você que significou transformação na minha vida, foi a experiência do batismo no Espírito Santo. A partir dali minha vida deu uma guinada, não apenas no sentido de ter experiências espirituais, né, mas de ser literalmente consumido por um fogo interior, que fazia com que cada fibra do meu ser quisesse Deus e Deus somente, quisesse distância do mundo e do pecado. Hoje, né, sem gastar tempo demais, eu entendo, baseado em toda a convicção que eu tenho na palavra de Deus, que a minha experiência do batismo no Espírito Santo foi também uma experiência de um batismo de fogo. Agora, isso significa que todo mundo viva junto a mesma experiência? Não. Quando você volta na história do movimento pentecostal, antes mesmo de se pregar o batismo no Espírito Santo, a manifestação dos dons, né? Porque no pacote houve restauração de todas essas coisas. O início do movimento pentecostal. E você pode falar, né, lá do avivamento da Rua Azusa, ou você pode falar dos desdobramentos. Você percebe que eles carregavam uma mensagem. Essa mensagem era uma mensagem de uma inteira santificação. Este despertamento começa a acontecer no mundo antes da experiência pentecostal. O entendimento de santificação, né, começa a ser promovido de uma maneira muito intensa, principalmente a partir do século XVIII, com John Wesley. Nós vemos essa ideia, esse entendimento sendo trabalhado, resgatado, e essa busca de uma experiência profunda de santificação, né, que eles chamavam de uma segunda experiência, culmina com essa experiência sendo restaurada do batismo no Espírito Santo. A maior mensagem do início do movimento pentecostal era uma mensagem de santidade e de santificação. Em algum momento o movimento pentecostal foi deixando de lado o aspecto da santidade, da santificação, para falar só da experiência do batismo, para falar só a respeito dos dons, e não é de se admirar que hoje, mesmo cultivando e vivendo a experiência, nós estamos vendo as manifestações poderosas do Espírito Santo, já não tão intensas e nem tão presentes, mesmo nos chamados ciclos pentecostais e carismáticos. Eu acredito de todo o meu coração que a igreja está caminhando para um tempo e para um momento onde Deus quer trazer uma experiência de um batismo de fogo. E quando falamos do batismo de fogo, precisamos entender que se não tem a ver com a condenação para o inferno, que esse é para quem rejeita o evangelho, ou mesmo para um crente que pode chegar ao ponto, como diz o livro de Hebreus, de calcar os pés ao Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então sim, esse pode ser arrancado da videira, como diz Jesus em João 15, e como o galho que foi arrancado da videira secar, esse sim pode ser lançado no fogo. Mas para aqueles de nós que decidimos andar no Senhor, há uma provisão. Santificação não é apenas algo que vamos alcançar com uma busca humana, é fruto de uma experiência sobrenatural. Há recursos celestiais. A graça de Deus está à nossa disposição justamente para nos capacitar a andar em santidade, mas há um batismo purificador. Assim como Isaías experimenta o fogo de Deus, assim como a palavra de Deus fala da experiência do sumo sacerdote Josué como um tição tirado do fogo, que sai santificado, purificado. Há uma experiência santificadora sobrenatural a ser vivida por obra do Espírito Santo. E sabe, enquanto as pessoas querem ficar discutindo a doutrina do batismo de fogo, elas muitas vezes perdem de vista que podiam estar vivendo uma experiência, podiam se voltar para Deus de todo o coração. O plano e o propósito de Deus, eu lhe garanto, eu te digo isso com toda certeza, não é que a igreja se torne a igreja mundana que nós vemos na figura da igreja de Laodiceia. Alguém para quem o Senhor diz, porque você não é quente nem frio, mas morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Não, há uma obra extraordinária
extraordinária que nós podemos viver da parte de Deus. Esse Senhor Jesus que ainda tem olhos como chama de fogo, esse Deus que ainda tem fogo no altar, tem uma provisão de santificação para mim e para você. A vida cristã não deveria ser um esforço para conseguir uma santidade que é inalcançável, que é impossível, que vive distante. No entanto, muitos de nós ou não estamos buscando, ou estamos buscando da forma errada, tentando alcançar isso só na força do braço. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que durante todo o tempo da lei, o homem jamais pôde por si mesmo viver obediência a Deus. Quando entendemos a obra do Novo Testamento, não dá para ignorar a importância da ação do Espírito Santo nessa obra santificadora. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Se você olhar o contexto de todo Romanos 8, é vencer a fraqueza da carne, é ser governado pela nova natureza, e isso não é possível sem a ajuda do Espírito Santo. Agora, muitas vezes, nós não nos permitimos nem entender o que é vida no Espírito, nem o que é liderança no Espírito, e não usamos esse recurso sobrenatural. Eu quero te dizer, é um batismo de fogo, e quer você entenda ele de forma correta ou não, quer você acredite ou não, me ouça com atenção. Há um sopro de Deus, há um movimento no reino do Espírito de restauração para a igreja, e Deus vai restaurar a experiência do batismo de fogo, mas ela deve ser entendida no sentido de uma necessidade. Ela precisa ser buscada não apenas no sentido de fé, mas de uma atitude de confiança, de dependência de Deus. E acredite, ela pode ser experimentada. Muitas vezes eu ficava frustrado, vendo pessoas dizendo, eu tive uma experiência com batismo no Espírito Santo, mas eu olhava e dizia, onde está aquelas evidências transformadoras tão fortes que eu assisti na minha própria vida, na vida de tanta gente? O que durante muito tempo eu demorei a perceber é que alguns, apesar de terem recebido aquilo que os capacita, os habilita para o serviço, nunca se permitiram ser tocados de uma forma mais profunda. Às vezes por ignorância, às vezes por falta de busca, são vários elementos que não é a minha intenção discutir aqui. O importante é que a gente termine dizendo, há uma experiência sobrenatural, ela precisa ser buscada. Eu tenho orado e clamado a Deus, não apenas sobre a nossa igreja local aqui em Curitiba, eu tenho orado que essa manifestação venha sobre a igreja brasileira, que essa manifestação venha sobre as nações, e eu acredito que Deus quer abrir e ampliar o nosso entendimento para viver uma expressão sobrenatural, né, dessa santificação como nunca antes vivemos. Olhamos nas Escrituras e vemos pessoas, né, como Daniel e os seus amigos, que no seu coração decidiram não se contaminar, que se posicionaram para Deus e estavam muitas vezes dependendo apenas de uma decisão e um esforço, e já viviam o socorro de Deus como Isaías vivenciou. Mas nós temos uma promessa, nós temos uma provisão na pessoa do Espírito Santo, e a pergunta é, por que não usá-la? Por que não buscá-la? Eu quero te encorajar hoje, né, a simplesmente sair desse culto, não apenas com entendimento, bom, então existe um batismo de fogo, ele é purificador, mas a se permitir desejar e a buscar isso. Na verdade, eu gostaria que nós pudéssemos terminar com um momento de oração. Embora essa experiência possa acontecer em qualquer outro momento que não seja o final dessa reunião, a pergunta é, por que não acreditar que ela pode ser vivida ou experimentada agora? Você que está nos acompanhando nesse momento de transmissão online, você que talvez vai estar assistindo esse vídeo depois, numa versão gravada, nesse momento o Espírito de Deus pode te tocar e fazer algo diferenciado. Há uma experiência a ser vivida diante dele que muda completamente a nossa estrutura, onde cada fibra do nosso ser começa a entender a santidade, começa a compreender a falta dela, a importância de conectar-se com Deus para receber algo dele. E eu quero te encorajar, é possível viver isso, é possível, não por nós mesmos, não na nossa força, mas está à nossa disposição. Então por que não acreditar, por que não clamar, por que não buscar com perseverança e dedicação até que se manifeste? Vamos começar essa busca exatamente agora. Eu sei que há pessoas acompanhando essa mensagem que se afastaram do Senhor Jesus e estão precisando de reconciliação. O interessante é que enquanto você ouve essa mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo convencimento interior para que você se arrependa. E eu tenho certeza que o que você sente nesse momento não é condenação. É o chamar de Deus dizendo, volta. Você pode receber esse fogo purificador nesse exato momento. E a sua vida pode dar uma guinada extraordinária. Você pode experimentar essa reconciliação e não apenas o perdão do que você fez de errado. Uma completa
purificação que vai te capacitar a voltar com firmeza para o Senhor. Você pode viver isso agora. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e diga, eu nem crente sou. Eu posso ter uma experiência com o Espírito Santo também, de acordo com a Bíblia, sim. Em Atos, no capítulo 10, quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, ele falava para pessoas que, como você, está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, mas ainda não tinham uma experiência. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Você pode, nesse momento, invocar o nome de Jesus, a salvação que Ele oferece. Você pode arrepender-se não apenas dos pecados como atos da sua natureza pecaminosa e dizer, eu quero viver a transformação que o Senhor tem e o poder de Deus vai te tocar aí agora, onde você está. E a verdade é que mesmo aqueles que já entregaram a vida a Jesus e que não estão desviados, precisando de reconciliação, podem experimentar uma santificação num nível distinto que nunca experimentaram. Então não importa qual é a sua necessidade, eu quero te encorajar a orar e clamar a Deus. Eu quero fazer uma oração primeiro, mas depois os músicos vão estar ministrando e você não precisa necessariamente cantar com eles. É lógico que mesmo enquanto você canta e adora, o Espírito Santo pode fazer algo, mas você também pode aproveitar esse momento para orar e clamar a Deus. Você pode aproveitar esse momento com qualidade, né? Eu não sei exatamente aonde você está assistindo, mas se você conseguir desligar-se do mundo à sua volta agora, talvez até manter um pouco de privacidade, você pode ter um tempo com Deus, talvez se ajoelhar na presença de Deus, talvez se permitir sem pressa nenhuma, dizendo, Senhor, eu não quero sair daqui correndo sem experimentar aquilo que o Senhor oferece. Você pode ser visitado de uma maneira sobrenatural por Deus aí onde você está. E eu creio nisso. Espírito Santo, a Tua palavra foi anunciada e comunicada. E apenas nos preocupamos em comunicá-la, porque o Senhor tem sinalizado aquilo que quer fazer nas nossas vidas. Então, nós oramos e clamamos agora. Precisamos de uma experiência mais profunda de santificação. Precisamos do fogo purificador para que não seja necessário no futuro lidar com o fogo do juízo. E nós oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus, que os céus se abram sobre cada pessoa agora, que o Teu Espírito as envolva. Nós oramos não apenas por perdão de pecados, nós oramos não só pelo enchimento do Espírito, nós oramos, Senhor, por um nível profundo de santificação, um nível de consciência, de arrependimento como nunca antes, um nível, ó Deus, de um toque que só o Senhor, de forma sobrenatural, pode produzir nas nossas vidas. Nós oramos, sopra, toca as nossas vidas nessa hora. Clamamos pelo Teu fogo purificador, clamamos pelo Teu fogo santificador, clamamos por um batismo de fogo, clamamos por essa experiência sendo restaurada de forma intensa, profunda na igreja do Senhor, no Brasil e no mundo. Sopra, Espírito de Deus, Espírito de santidade, como é chamado no livro de Romanos, vem sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça a sua própria oração, clame e invoque a Deus. Eu quero que você não tenha pressa, faça isso agora. Quantos músicos ministram? Clame, clame e permita que o Espírito de Deus te toque e te envolva em nome de Jesus.